Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para vós outros. Como você está? Eu desejo que você esteja bem, animado, de cabeça erguida, tendo coragem para enfrentar os desafios do dia a dia. O momento não é fácil para ninguém. No entanto, temos que exercer a nossa confiança em Deus, de que Ele está a nos proteger. A Bíblia nos garante que quando realizamos a vontade do Senhor, Ele se prontifica em sua fidelidade, em cuidar da nossa vida em todos os aspectos. Vale a pena nós nos esforçarmos a cada dia para executarmos os desígnios do Senhor para a nossa vida. Assim procedendo, teremos continuamente, sempre, a proteção do Todo-Poderoso. Diante desse momento que nós estamos atravessando em nosso país e em todo o mundo, uma coisa é certa: Cristo está vindo. A manifestação do Senhor Jesus é dada por certa. Deus vai nos enviar o Salvador para tirar deste mundo todos aqueles que têm a firme esperança de salvação e de vida eterna. Diante disso, eu estava pensando a respeito de um personagem bíblico do Novo Testamento que foi o precursor da vinda de Cristo a este mundo, a primeira vinda do Filho de Deus, do Messias de Deus, para implantar um novo tempo na terra. João Batista foi o precursor da manifestação do Messias sobre este mundo. E naquela época, João Batista cumpriu um ministério importantíssimo quanto à mensagem do reino de Deus. E como nós estamos neste momento como representantes de Cristo neste mundo, precisamos exercer este ministério de precursor da vinda ou manifestação do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. Não foi diferente na primeira vinda de Cristo. Deus levantou João Batista como precursor da manifestação do Messias. Ele quer, nestes últimos minutos que antecedem do relógio de Deus a vinda de Cristo, ele quer levantar
a cada um de nós, embaixadores do reino de Deus, como precursores da mensagem sobre a vinda ou manifestação do Cristo ressurrecto para mudar a história deste mundo. Porque assim como a primeira vinda de Cristo mudou a história da humanidade em antes e depois, não vai ser diferente agora. Na sua segunda vinda, em sua primeira etapa, para tirar um povo seu especial deste mundo. Vai haver, como diríamos aqui na nossa região, um rebuliço muito grande neste mundo com a saída da igreja. Imagine instantaneamente sair do planeta Terra milhares, milhões, quem sabe bilhões de pessoas. O caos vai ser grande. Chefes de famílias, mães de famílias, jovens, crianças, inúmeros são aqueles que automaticamente serão transformados para participar do arrebatamento da igreja. Então sejamos um precursor da vinda de Cristo nestes últimos dias. E como precursor de Cristo naquela época, qual o tipo de mensagem que João Batista pregava? Primeiro, é preciso dizer que ele percebeu, ele via no dia a dia que a iniquidade, o pecado, a transgressão tomava conta da vida das pessoas. Ele viu que as autoridades da sua época estavam agindo na contramão do plano de Deus. E vendo esse atropelamento dos mandamentos divinos para a vida das pessoas, foi que ele transmitiu a sua mensagem para que o povo se arrependesse. Nós, como precursores da vinda de Cristo, precisamos anunciar esta mesma mensagem. Estamos vendo, percebendo, nos meios de comunicação assistindo que a iniquidade, o pecado, a transgressão, o erro, a impiedade, a maldade, o ateísmo, a incredulidade tem tomado proporções alarmantes em toda a humanidade. E como precursores da vinda de Cristo, precisamos anunciar o arrependimento para aqueles que não estão cedendo ao apelo do Evangelho de Cristo para a mudança de vida, para a transformação de vida. O ser humano que ainda não nasceu de novo precisa se arrepender dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, das suas iniquidades, um arrependimento verdadeiro que produz mudança de comportamento, de maneiras que nós precisamos, assim como João Batista foi precursor da vinda ou manifestação do Messias de Deus naquela época, nós, como precursores da próxima vinda de Cristo, precisamos anunciar a verdade do Evangelho, mesmo sabendo que seremos
rejeitados por muitos. Sabe por quê? Porque aconteceu com João Batista, pregando a verdade do Evangelho, e foi perseguido. Eu disse uma vez, pregando na igreja, no microfone, que se alguém quiser me ver mais forte na fé, no caminho do Evangelho, me persiga, porque eu prego a verdade do Evangelho. Assim, nós estamos cumprindo a nossa missão, porque aconteceu com João Batista, aconteceu com os profetas de Deus, aconteceu também com as lideranças, os verdadeiros evangelistas do primeiro século de nossa era cristã. Todos eles foram perseguidos por pregarem a transformação de vida para os pecadores, por anunciar a necessidade do arrependimento, da conversão, do novo nascimento, da necessidade do homem ser transformado em uma nova criatura, conforme o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Há uma necessidade do homem natural, do homem materialista, do incrédulo, ser regenerado, porque o homem foi criado segundo a imagem de Deus. O homem tem na sua essência a centelha divina por conta da sua origem, porque é criatura de Deus e precisa desta regeneração. Voltar, ainda que dentro de um processo que muitas vezes é longo, mas voltar às suas origens. É tanto que a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Estamos a cada dia sendo mais e mais parecidos com o Senhor Jesus, e esses passos serão mais largos quando assumirmos as características da vida eterna, em que o nosso corpo será revestido da imortalidade e da incorruptibilidade. Assim sendo, nós trazemos essa introdução para darmos continuidade aos nossos comentários evangelísticos, e desta feita mais um versículo da Palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 1, e o versículo desta vez, o versículo de número 10, onde está escrito o seguinte: para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã palavra de Deus. Este texto é um texto esclarecedor, porque nos fala para quem que nós precisamos pregar o Evangelho. No versículo anterior, nos fala que a lei do Evangelho não foi feita, esta lei do Evangelho, para o justo, mas sim para, aí começa uma lista de qualidades falando a respeito daqueles que vivem fora do plano
de Deus. O homem precisa ouvir o Evangelho e sair deste quadrado. O quadrado em que fala aqui. Por exemplo, o primeiro que aponta o texto. Os devassos precisam nascer de novo. Precisa deixar essa vida profana. Os devassos são os profanos. São aqueles que vivem no curso natural desta vida, se distanciando cada vez mais dos mandamentos de Deus. Os devassos são aqueles que se deixam dominar completamente pelos vícios deste mundo enganador. Os devassos são todos aqueles que cumprem as concupiscências da carne, a soberba da vida, e não andam no caminho do Evangelho. Os devassos são aqueles que se acham autossuficientes para não depender do Criador, porque imaginam no seu pensamento, na sua mente, no seu coração, que quando morrer tudo acabou. Então, nessa devassidão, procuram aproveitar apenas a vida terrena para os prazeres imediatos. Fazem tudo aquilo que vem na cachola, como há um ditado popular aqui na nossa região. O que vem no pensamento, isso pratica. São os devassos. São aqueles que já perderam, não têm o temor de Deus. Não têm consciência, sua consciência é morta, porque mesmo praticando as mais terríveis iniquidades, mas acham que estão corretos, porque fazem os seus próprios desejos, andam nos seus próprios caminhos. E a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece ser correto, mas o fim dele é a perdição, é a morte eterna. Então o Evangelho tem que ser pregado justamente para os devassos. Segundo, para os sodomitas. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer com esta mensagem? Os sodomitas são todos aqueles que partem para o exagero da sexualidade. São todos aqueles que praticam atos contrários à própria natureza, se desviando dos desígnios do Criador, para então se esmiuçar ou partir para simplesmente a valorização extrema do sexo. Esse tipo de pessoas, eles são os homossexuais, que eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, mas é a palavra que está falando. São aqueles que praticam com toda libertinagem o adultério, a prevaricação, a fornicação, todas as práticas reprovadas do sexo, conforme a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala, recomenda, aconselha de como o ser humano deve, de maneira lícita, de maneira aprovada por Deus, a prática do sexo. Você olha o que estava acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra, mas Paulo resume em uma palavra aqui: os sodomitas eram coisas terríveis, homem com homem, mulher com mulher, era uma coisa terrível, como acontece nos dias de hoje, não é diferente. Então o Evangelho tem que ser pregado para essas pessoas, a fim de que elas sejam conscientizadas de que precisam nascer de novo, precisam se arrepender,
tomar o conselho do Evangelho e nascer de novo. Para quem que o Evangelho deve ser pregado? Para os roubadores de homens, para o ladrão, para esses corruptos políticos, que além de serem corruptos, são corruptores, que desviam os recursos públicos que deveriam ser investidos para suprir a necessidade de quem mais precisa. Essa palavra atinge também os comerciantes desonestos, o ser humano, de um modo geral, que não tem mais o sentimento de honestidade. Eita mundo que está bagunçado! A desonestidade, a roubalheira, a corrupção se transformou em uma cultura natural, em que até mesmo as pessoas nas suas mais tenras idades, já de crianças, jovens e adolescentes, são estimulados a serem desonestos, porque as principais lideranças políticas, sociais, que deveriam dar bons exemplos para a população, são desonestos. E aí, a desonestidade, a corrupção, o roubo se torna uma cultura em que as pessoas acham natural que um gestor público, municipal, estadual ou federal meta a mão no dinheiro do povo, quando, na verdade, os impostos, os tributos, as contribuições públicas são colhidas e recolhidas da população para o benefício daqueles que mais precisam, mas ao desvio de conduta, ao desvio de finalidade na aplicação dos recursos públicos e através da corrupção generalizada, nós temos aí a necessidade de pregar e mostrar que essas pessoas precisam se arrependerem. Por isso que há uma necessidade urgente de nós pregarmos a palavra, que se convertam ou não. O nosso papel é apenas ser um emissor, um mensageiro do Evangelho, mostrar o caminho. E o caminho é se enquadrar nos desígnios divinos, na vontade de Deus, para que, Cristo voltando, possamos participar do arrebatamento da igreja. Para os mentirosos, olha, você que está me acompanhando agora, parece uma coisa normal. Os próprios pais até dão risada, acha natural uma criança mentir. Isso, no meio da sociedade, os cidadãos, se é que se pode chamar de cidadão, acha natural mentir para tirar proveito do seu semelhante, do seu próximo. Aí mente no comércio, aí mente lá no trabalho, aí mente lá na escola, aí mente o esposo para a esposa e vice-versa, o pai mente para o filho mente para o pai e para a mãe. Isso se tornou banal. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós precisamos pregar o evangelho para os mentirosos, a fim de que deixem esse vício, porque os mentirosos não herdarão o reino de Deus, assim diz o evangelho da verdade. Deus ama aquele que, mesmo com prejuízo, mas fala a verdade. O próprio Cristo, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Cristo é a essência da verdade, foi a manifestação da verdade, e quem vive no seu caminho, quem diz que é um cristão verdadeiro, tem que deixar a mentira. Daí a necessidade de pregarmos esse evangelho contra o engano, contra a mentira,
contra o artificialismo. E a próxima palavra é pejuros. Os pejuros, quem são esses? São aqueles que se desviam da verdade. São aqueles que deixam a essência da luz de Deus para se submeterem e serem dominados pela heresia, pelo engano, o engano religioso. Ser um pejuro é ser um herege, é negar a sua fé, é ser um infiel. Esses são os qualificativos para pejuros. São os traidores, aqueles que traem a confiança de Deus. Deus deposita o seu Espírito Santo, Deus dá os seus dons, Deus dá habilidades, Deus capacita e a pessoa trai a confiança de Deus. Então essas pessoas também precisam ouvir o Evangelho, mesmo fazendo parte de uma denominação, de uma igreja, de uma religião. Eu digo, às vezes, nas pregações, que o Evangelho também precisa ser pregado para o povo de Deus, nas igrejas, porque tem muitas pessoas dentro das denominações, mesmo com o nome de crentes, mesmo com o nome de evangélicos, mesmo com o nome de cristãos, mas são devassos, são sodomitas, são roubadores, ladrões. Tem ladrão, tem ladrão. E vai dizer que não tem? Tem, eu não estou generalizando, mas que tem, tem. Tirando proveito financeiro, econômico do povo de Deus. Tem ou não tem? Seja honesto. Responda diante de Deus isso aí. Não precisa responder para mim. E tem também os mentirosos dentro das denominações, dentro das igrejas, mentirosos. Tem os pejuros, aqueles que deixam a sã palavra de Deus, deixam o evangelho e passam a viver uma vida distorcida, envergonhando o evangelho. São os traidores do evangelho. São aqueles que promovem escândalos. Quantos escândalos nós temos visto no meio do povo de Deus, principalmente de lideranças notáveis? Esses são os pejuros. Precisam ouvir o evangelho, este evangelho da verdade, o evangelho que transforma, o evangelho que produz o novo nascimento e a transformação de vida. Essas pessoas precisam, mesmo com o nome de cristãos, de evangélicos, mesmo com o nome de lideranças, precisam ouvir o evangelho para não ter prejuízo na volta de Cristo e participar. Todos nós, enquanto estivermos aqui na terra, eu, você, nós precisamos ouvir o evangelho para nos adequarmos à vontade superior do Deus que fez os céus e também a terra, e não andarmos no nosso próprio caminho, e não escrevermos a nossa própria história, o nosso próprio destino. Precisamos ouvir esta verdade. E todos os que forem contrário à sã doutrina precisam ouvir o evangelho. As pessoas têm que parar na sua hipocrisia religiosa. Aqueles que forem contrários à palavra de Deus. Ninguém aqui é perfeito. Todos nós falamos coisas que não deveríamos falar. Imagine uma leitura dos nossos pensamentos com relação ao nosso próximo, com relação àquela pessoa que nós não simpatizamos. Imagine uma leitura disso aí. As nossas ações, as nossas obras contrárias à palavra de Deus.
Quem não transgride algum mandamento do Evangelho de Cristo, da palavra de Deus, quem, vez por outra, não pratica uma falha no seu dia a dia, seja consigo mesmo, seja com o seu próximo, seja para com Deus, e nós precisamos ouvir esse Evangelho. Daí a pergunta que nós vamos sempre repetir dentro desse texto de 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 7 ao 12, para quem pregar o Evangelho? Para todas essas pessoas, para os devassos, para os sodomitas, os roubadores, os mentirosos, os perjuros e todos aqueles que forem contrários à palavra de Deus. E fora da igreja, quantos são aqueles que ouvem a palavra, até conhecem a palavra, mas são contra a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, porque não aceitam, porque não acreditam na mensagem libertadora do Evangelho do Senhor Jesus. É esse o nosso comentário para você. Pedir mais uma vez a você que está visitando o nosso canal, se inscreva. Você que já é inscrito, ative o sininho para receber novas notificações. Vamos dar continuidade a esse trabalho divulgando o Evangelho de Cristo. Dê o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos aí nas suas mídias sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Visite as nossas mídias sociais, no Facebook, Evangelista Francisco Amâncio. Temos 8 páginas gospel, evangélicas, sempre divulgando a palavra de Deus. No Twitter, o nosso canal, Comentário Bíblico, e o nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento. De Atos a Apocalipse, temos publicado o nosso comentário, versículo por versículo. É o comentário expositivo do Novo Testamento que vamos fazer de todo o Novo Testamento para a glória e honra do nome poderoso de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradecer a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.